Nesta aula, nós vamos dar linhas de referência das nossas paredes. Por exemplo, eu vou abrir aqui a ferramenta parede, posso clicar 2 vezes, dou o OK, desenho uma parede, um ponto ao outro, clico 2 vezes no fim, para ele desenhar a minha parede. Aqui, se vocês selecionarem faço escape e selecionem a parede, vocês vão de reparar que está uma linha azul. Esta linha azul é a nossa linha de referência da parede. E eu tenho aqui várias possibilidades de localizar esta linha de referência. Primeiro, pode ser assim como ela está, ao centro. Se vier aqui em cima, eu posso localizá-la, a linha de referência, por fora da parede. Ela vai estar localizada fora da parede, ou então aqui, por dentro da parede. Eu atribuí uma face à linha de referência. Isto mudando a linha de referência relativamente às faces da nossa parede. Eu tenho uma segunda opção aqui ao lado, que é mudar a parede. E a linha de referência continua sempre a ser a face interior. Eu aqui apenas mudo a parede. A minha linha está sempre na face interior. E os atalhos para estas duas opções, portanto, se vocês carregarem na tecla P, mudam a parede. E se carregarem na tecla C de cão, vocês veem que a linha de referência muda de face. E para que é que isto serve? Para que é que vocês acham que isto é importante? Por exemplo, dá para duas coisas. Uma delas é vocês terem atribuído uma face da vossa parede, a interior e exterior. Se vocês quiserem aplicar um material, uma pintura, vocês depois nas definições vão indicar que aquela é a face exterior e ele automaticamente vai pintar a face correta. Nas propriedades é que se atribui isso. Agora, outra questão, para além disso, é que as paredes, estas linhas, quando vocês estão a construir uma planta, estas linhas de referência têm que estar todas unidas, que é para depois não haver choque entre elas. Depois vocês vão ver no 3D e vocês estão a ver linhas que não querem, são paredes que não estão unidas e aparece uma linha no alçado que não era suposto aparecer. Vocês vão ver que vai-vos dar, em termos de visualização, muitas linhas não desejadas, e por isso uma planta convém ter sempre as linhas todas unidas. Eu vou-vos agora dar esses 2 exemplos. Então vamos cá. Eu vou entrar nas propriedades da parede, para aceder às propriedades, eu posso fazer o atalho do Ctrl+T, que acede às propriedades, e só para vocês verem agora, eu vou pôr, portanto, ela está pela face interior, como podem ver aqui em cima, e eu vou mudar primeiro para a face exterior. Tá. E agora entro nas propriedades, Ctrl+T, e eu venho aqui e escolho este botão que é das faces exteriores, e eu quero aplicar-lhe um material de madeira, por exemplo. Escolho aqui madeira e vou-lhe dar o OK. Se vocês depois vierem aqui ao 3D, vou clicar no F3, vocês têm esta face em madeira, é a face exterior, portanto ele pintou a face correta, daí estar atribuído a linha de referência à face exterior ou interior. Depois, voltando para o 2D, F2, vocês, por exemplo, eu vou construir agora outra parede, pode ser aqui neste alinhamento, vou buscar aquele ponto e vou buscar este ponto aqui, apenas ponho lá o cursor para ele detectar e dou o clique quando ele estiver localizado bem. E depois quero fazer aqui uma parede, portanto eu posso fazer aqui, e agora eu posso mudar aqui para a referência como linha de fora e vou mudar esta parede. Imaginem que esta parede está aqui. O que é que aconteceu aqui? Eu vou selecionar todas e vocês estão a ver as linhas azuis, as linhas de referência. O que é que acontece? Aqui elas estão unidas, está bem feito, não vai criar confusão entre elas, elas não estão independentes, mas cá em baixo elas não estão unidas. O que é que acontece? Esta linha devia tocar nesta, e o que é que acontece?
ela está independente, aqui cria um traço e eu quero visualizar em planta estas linhas sem separadores entre elas, quero que elas fiquem contínuo. E como é que eu resolvo isso? Basta unir esta linha azul, das duas uma, ou eu vou mudar então esta linha cá em cima para a minha linha de referência. Neste caso eu vou mudar aqui deste lado, onde muda a parede, e posso pegar nesta e aqui nesta paleta flutuante tem esta opção aqui de esticar. Vocês pressionam até onde está a outra linha azul. O que é que aconteceu? As duas linhas estão unidas. Ao selecionar as duas paredes, vocês veem que elas estão perfeitas, estão unidas e desapareceu esta linha de separação entre elas. E nós queremos isto entre as paredes todas da nossa planta. Portanto, não se esqueçam de certificarem-se que as linhas azuis estão unidas. Vocês têm outra forma também de certificarem-se que as linhas de referência estão unidas. Como é que eu vou ver isso? Eu venho aqui em cima à barra View, de vista, opções de ecrã e aqui Wall Bin, ou seja, a linha de referência das paredes. Carrego aqui na segunda opção e estão a ver as vossas linhas com uma setinha, estão aqui identificadas a preto com uma setinha, elas estão as três unidas, das três paredes. E depois é importante, vocês podem também desativar, vêm ao mesmo sítio, View, On Screen Options, opções de ecrã e então, desativam aqui ele desaparece. Certifiquem-se disto no fim do vosso projeto e percebam este conceito de linhas de referência, porque também pode ser aplicado noutras ferramentas de laje, de escadas, e vão ser úteis para depois construirmos coisas. As escadas, por exemplo, é útil para nós alinharmos o corrimão junto com a linha de referência e é importante perceberem esse conceito da linha de referência porque vai ser utilizado noutras ferramentas. Vamos explicar agora guias e pontos de referência vinculados. Agora, quando eu começasse a desenhar uma parede, aqui ao comando parede, dou só um clique ali na ferramenta da parede, dou um ponto, dou um segundo ponto, dou outro ponto para finalizar e faço escape para ele desativar o comando parede. Aqui, vocês, como já foi explicado, têm aqui esta opção para mostrar as vossas linhas de referência. Por exemplo, eu aqui mostro o ângulo e a distância, mas se ele estiver desativado, este e este, ele não mostra nada. Eu nem consigo dar distância. Portanto, estes dois têm que estar ativados e eu aqui tenho várias opções neste linha de guias e pontos. Por exemplo, eu tenho esta parede e agora quero construir outra. Ele dá-me aqui o ponto de referência. Eu, como quero esta linha unida com esta, eu vou mudar a linha de referência para fora, que aí fica igual à outra, e vou pegar neste ponto, relembrando que tecla Key de quadro, que é para vocês, que é para eles mostrar aquela circunferência azul, que é a referência daquele alinhamento, e dou outro clique e fecho. Agora, eu quero fazer uma parede no centro desta linha. Aqui, cá em cima, vocês têm que estar com esta opção selecionada entre pontos. E tendo esta selecionada, o que é que ele vai mostrar? Um tracinho, que é o centro desta parede. Eu aqui quero exatamente ao centro, portanto eu vou mudar a linha de referência para o centro também e ela fica centrada então com esta linha de parede. Agora, imaginem que eu quero uma também ao centro destes dois pontos, aí já vou ter que mudar, venho cá em cima e entre pontos de interseção mudo para esta opção e vou então, ele dá a opção, este tracinho é o centro e mostra ali os dois pontos. Inclusive ele desenha os dois pontos. Vou buscar este alinhamento
puxo para baixo, ele não ficou, mas eu vou lá novamente, pego nesse ponto novamente, faço o zoom, ponho o alinhamento e estão unidas e centradas. Agora, imaginem que eu quero fazer uma laje. Certifiquem-se que está aqui no piso 0, que é para pôr a laje no pavimento correto. Venho aqui a comando de laje, basta um clique. Se fizerem 2 alabras de propriedades, vou através destes pontos e guias desenhar a minha laje. Ou seja, pego nesta referência, vou pegar nesta aqui e nesta aqui, para ter estes 2 alinhamentos. Hão de reparar que ele vai, como já aprendemos o método de geometria, vou fazer por 2 pontos cá em cima, nós aprendemos isso nas paredes, e então tenho estes 2 circunferências azuis, que eu quero este alinhamento, e dou um clique, fico com a minha laje. Se forem ao 3D, tenho a vossa laje e as vossas paredes. Vamos agora para 2D, F2, e vocês têm mais opções. Por exemplo, eu venho aqui e quero dividir por 3 esta parede. Vocês se aproximarem e tiverem lá em cima selecionado aqui, divisão 3, vocês veem que ele, vou buscar uma parede e aqui posso desenhar aqui uma parede. Certifiquem-se que aqui está o centro, esta linha de referência, e já tenho uma. E agora quero dividir este espaço. Posso agora dividir em 2. Venho aqui ao meio, selecionei ali meio em cima e ele aparece então este tracinho que é o meu meio entre estes 2 pontos. Outras opções que nós também temos, por exemplo, eu quero aqui uma parede, posso fazer de 20 metros e quero 20%. Vocês vêm cá em cima e acionam percentagem 20%. Ver se ela ficou. Está. E agora quando aproximarem para fazerem a vossa parede, estão a ver o tracinho? É 20% da totalidade desta parede. Também tenho outra hipótese. Eu posso construir aqui uma parede, por exemplo. Também tem uma hipótese de quererem dividir a parede. Por exemplo, aqui. Distância de 1 metro. Se eu acionar ali distância de 1 metro e aproximar, ele dividiu a parede de 1 em 1 metro. Cá em cima ainda tem a melhor divisão entre 1 metro. Ele pega nessa distância e divide por partes iguais, mais próximas possíveis de 1 metro. Se eu acionar isto, vocês vão ver também a divisão que ele ajuda a localizar. Outra coisa muito importante é se vocês podem definir estes valores todos. Querem dividir por 3, por 4, seja o que for. Querem outras distâncias, vêm aqui, cá em cima na barra. E depois vem Set Snap Point Values, ou seja, definir pontos de valores. Eu abro o quadro e aqui posso pôr, quero dividir por 5, a percentagem pode ser de 10 e a distância, uma percentagem de 15, e a distância pode ser de meio metro. Dou OK e agora quando vocês vierem, vocês ativem na setinha, já tem divisões de dividido por 5. Se vocês aproximarem, estão a ver os tracinhos no centro, ou se aproximarem de uma extremidade, vêm os tracinhos de divisão. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.